Essa aula agora é da unificação italiana e alemã, também conhecida como unificação tardia. Tardia porque, ao contrário de Portugal, que vai se unificar no século XII, a França 1453, pós-guerra dos 100 anos, a Inglaterra 1485, pós-guerra das Duas Rosas, a Espanha 1492, pós-guerra de Reconquista, Itália e Alemanha vão demorar mais 4 séculos para conseguir constituir um Estado centralizado. Na Itália, na Península Itálica, vai conduzir esse processo de construção de um Estado centralizado o reino de Piemonte e Sardenha sob a liderança do rei Vittorio Emanuele II, que vai vai colocar nas mãos do seu primeiro-ministro, o Conde Cavour, esse projeto. O Conde Cavour, habilmente, ele sabia que para unificar a Península Itálica seria muito difícil sem um auxílio de algumas potências estrangeiras, ou pelo menos uma. Por quê? Porque a Península Itálica ela era, em grandes medidas, dominada por uma outra potência que era a Áustria. Por exemplo, a Áustria tinha um controle, por exemplo, do reino da Lombardia. Então, o Conde Cavour consegue articular com a França um auxílio para o projeto da unificação italiana. Com o apoio da França, o Conde Cavour consegue derrotar a Áustria em um conflito em 1859, quando basicamente o norte da Itália cai sob a liderança do reino de Piemonte e Sardenha. Parma, Lombardia, Módena, essas regiões, Toscana, essas regiões caem sob a tutela, sob a égide do reino de Piemonte e Sardenha, que vai impor as regras, as leis sobre os povos dominados. Já no sul, quem vai conduzir o processo de unificação é Garibaldi, que vai conseguir tornar independente o reino das Duas Sicílias e Nápoles. No entanto, Garibaldi sabia que o seu interesse para uma Itália unificada era distinto daquele do Conde Cavour e do rei Vittorio Emanuele. Então, Garibaldi abre mão da condução da unificação italiana para não prejudicar esse processo de unificação. Portanto, sob a liderança do Conde Cavour, a Itália consegue a unificação do norte e do sul. No entanto, os estados pontifícios destinados à Igreja Católica não aceitaram a unificação. E a França, como um estado católico, não permite que os estados católicos entrem sob a zona de influência do reino de Piemonte e Sardenha. Quando será possível essa unificação total? Somente quando a França entra em guerra contra a Alemanha, né, contra o Estado da Prússia, na Guerra Franco-Prussiana, 1870, onde a França vai ter que tirar seus soldados da Península Itálica para lutar contra os alemães, e isso abre a oportunidade da unificação total. Sob a liderança do Conde Cavour, os italianos conseguem unificar toda a Península Itálica. No entanto, a Igreja não aceita. A Igreja só vai aceitar essa unificação total em 1929, a partir do Tratado de Latrão assinado com Mussolini, quando a Igreja Católica vai ganhar o Estado do Vaticano. Pronto, assim consolida-se a unificação italiana. E a unificação alemã? A Alemanha ela vai ter o seu processo de unificação conduzida pelo Estado da Prússia, na figura do seu rei, né, o Kaiser Guilherme II, que coloca Bismarck, um aristocrata, para conduzir esse processo de unificação. O que Bismarck pensa? É necessário fazer uma grande nação de povos germânicos. E aí ele aproveita o Zollverein, que é uma liga aduaneira de povos germânicos, e exclui da participação do Zollverein um grande estado germânico que é a Áustria. Então ele começa a gerar um atrito com a Áustria. Vou fazer uma grande nação germânica, no entanto, a grande nação de povos germânicos será excluída, que era a Áustria. Mas, assim como na Itália, a unificação alemã também foi feita por sucessivas guerras. A primeira grande guerra é a Guerra dos Ducados, onde a Prússia e a Áustria vão se unir contra a Dinamarca, vão vencer a guerra. Isso é um passo fundamental para a unificação alemã. O próximo passo vai ser a Guerra Austro-Prussiana, que vai ocorrer em 1866, quando a Prússia vai derrotar a Áustria e se consolida como um grande estado germânico. No entanto, tinha um problema. A França não aceitava a unificação de um estado germânico poderoso próximo às suas fronteiras. Então a França impede. Como é que vai ocorrer essa unificação alemã diante de um estado poderoso como a França? Por meio de guerra.
E a guerra mais famosa é a Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871, vencida pelos alemães, né, pela Prússia. E a Alemanha é formada, portanto, sob uma vitória contra a França, através de um tratado chamado Tratado de Frankfurt, onde os franceses são obrigados a ceder a Alsácia-Lorena, pagar uma pesada indenização de guerra e tem que assistir à coroação do rei, do Kaiser Guilherme II, dentro do Salão dos Espelhos, a parte mais nobre do Palácio de Versalhes. Uma grande humilhação para a França. Essa humilhação vai gerar uma grande revanche, né? Um sentimento de revanche, conhecido na história como revanchismo francês, que é um dos elementos causadores da Primeira Guerra Mundial. Portanto, nós podemos observar que na Itália, sob a condução do rei de Piemonte e Sardenha, a implementação do Estado centralizado italiano. Na Alemanha, quem vai impor essa centralização é o reino da Prússia. Então, valeu pessoal, valeu pelo vídeo, obrigado.